Se o seu paciente com carcinoma hepatocelular progrediu a imunoterapia e você não sabe qual é a melhor opção de tratamento, mesmo com a atualização recente do BCLC, agora no finalzinho de 2025, esse artigo, que ainda está em press no Journal of Hepatology, nos traz algumas evidências e nos faz pensar no melhor sequenciamento. Esse grupo de pacientes corresponde a mais ou menos 50 a 60% dos pacientes dos estudos pivotais, ou seja, a maioria dos nossos pacientes se encontra nessa situação. E quais são as opções? A primeira opção são os TKIs, sorafenib e lenvatinib, que apesar de terem sido aprovados em primeira linha, existem dados de estudo de vida real que mostram, por exemplo, uma sobrevida livre de progressão de 5,4 meses nos pacientes que utilizaram lenvatinib após atezolizumab e bevacizumab. Regorafenib e cabozantinib. Embora aprovados após sorafenib, existem estudos fase 2 que mostram, por exemplo, uma sobrevida livre de progressão do cabozantinib de 4,1 meses em pacientes que utilizaram imunoterapia em primeira linha. E existem dois estudos fase 2, o REGONEXT e o STRATA, que avaliaram segurança e eficácia do regorafenib após imunoterapia. E uma estratégia que eu gosto bastante e que eu venho utilizando cada vez mais é a associação do tratamento loco-regional com a manutenção da imunoterapia em pacientes com oligoprogressão. Existem dados de estudos retrospectivos que avaliam o melhor controle de doença com ganho de sobrevida nos pacientes que utilizaram essa associação comparado àqueles que seguiram em imunoterapia, como, por exemplo, 48 meses versus 20,5 meses. E a terceira possibilidade é a manutenção da imunoterapia, seja com a associação de um TKI ou com a troca do esquema, como, por exemplo, a introdução do anti-CTLA-4, se não tiver sido utilizado no esquema anterior. Isso baseado em estudos retrospectivos e fase 1, fase 2, mas com ainda resultados promissores. Resumindo, a falta de biomarcadores e de estudos head-to-head nos levam a individualizar essa escolha. E a melhor ferramenta é o CUSY, que já foi bastante discutido nos vídeos anteriores. O mais importante dessa individualização é a escolha baseada na resposta anterior, na função hepática, no performance status e nas comorbidades dos pacientes. Isso sem deixar de usar a emoção.